O suicídio é considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos maiores desafios da saúde pública da atualidade. Neste Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é celebrado hoje, a Defensoria Pública de Mato Grosso destaca a campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção e a garantia de direitos das pessoas com transtornos mentais. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o psiquiatra Werley Pérez. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí, aqui em todo o estado de Mato Grosso. A Defensoria Pública fala em prevenção e em direitos de quem tem problema de saúde mental. Agora, existe uma política pública de saúde mental que funcione? Nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, só que ela é insuficiente. Nós temos uma demanda enorme em todo o país, no estado não é diferente, e essa rede é insuficiente. Nós temos um número pós-pandemia, quase que dobrou o número de casos de depressão, de sintomas depressivos na população do Brasil, e infelizmente nós não temos porta para tudo isso. Hoje nós estamos bem aquém, no estado de Mato Grosso, em relação à saúde mental e ao tratamento de pessoas que precisam ser cuidadas. O que seria necessário fazer para tentar melhorar essa situação? O que seria, não existe nada barato. É preciso investir, não só em campanhas de prevenção, mas de tratar as pessoas que estão doentes. Então é importante abrir novos CAPs, é importante abrir serviço ambulatorial, isso no estado inteiro. Em Cuiabá, em todas as regiões do Brasil, porque isso não é um problema que acontece acontece em Araguaína, que tem 1.000 habitantes, e acontece em Cuiabá, que tem 700 mil habitantes. Então nós temos que entender que há que se pensar em uma rede mais eficaz, então ampliar isso como política pública de fato, onde você tem que investir em dinheiro não só o municipal, mas o ente estadual e o ente federal. Assim você pode construir uma rede que possa dar atenção, porque infelizmente está muito distante entre aquilo que a lei fala, que é direito do cidadão, que está na Constituição, e aquilo que o cidadão recebe. Então eu diria que assim, há um recurso insuficiente para uma demanda muito grande. Agora, não teria que se cobrar mais os governantes municipais, estaduais, para colocar recursos no orçamento para montar uma estrutura focada na saúde mental? Precisa e deve. Eu acho que o parlamento municipal, os parlamentos municipais, os parlamentos e o parlamento estadual, ele tem que olhar para essa população, que é uma população que morre em silêncio. Ela morre em silêncio, porque o impacto que tem de alguém que tira a própria vida é quase que ela atinge diretamente 50 pessoas. Essas pessoas elas se calam. O silêncio de alguém que tira a vida, existe todo um estigma em volta disso, e isso acontece quase que diariamente em Mato Grosso. Nós temos uma média de quase 21 mortes por suicídio por mês em Mato Grosso. Mais de 21 mortes por mês. E esses números que o senhor acabou de citar aí, eles não são atuais? Eles são até 2021, publicado há 4 anos atrás. Publicado numa grande revista que é a Lancet. Esse foi um trabalho muito extenso, feito nos últimos 10 anos e publicado na Lancet. E aí, nessa estatística, também deve ter o problema da subnotificação. Com certeza. Apesar do Brasil ter melhorado o sistema de notificação, para você ter uma ideia, Lúcio, para cada pessoa que chega no hospital por tentativa de suicídio, há um dado que pode chegar a 20 pessoas que já tentaram, ou seja, há um número muito maior que nem chega no hospital. E outra coisa, esse dado só é colhido em pessoas que ficam 24 horas no hospital. Então, aquela pessoa que teve uma tentativa leve, digamos assim, ela nem é notificada às vezes, porque se entende dentro do hospital 24 horas. Aí é colhido esses dados. Então, esses dados é nessa forma que é colhido. Então, existe um número muito maior e a gente sabe que esses dados, apesar de tá grande, acreditamos que ele seja bem maior. Então, não há como só pensar assim,
procure ajuda, mas para procurar ajuda tem que ter um lugar para receber isso. Nós temos que ter CAPS 3, que é a unidade de urgência e emergência psiquiátrica para esse paciente, treinar os médicos, os pronto atendimento. O que a gente ouve aqui é o seguinte, olha, liga para o CVV, só isso. O CVV faz um trabalho fenomenal. Não, é importante. Ele faz uma escuta ativa muito boa. Mas precisa muito mais. Vai muito mais além do que escutar ativamente. Eu acho que o cidadão tem que ter escuta ativa e ajudar quem precise. Mas o poder público não pode ter só a escuta ativa. Ela tem que ter braços e mãos ativas. Construir serviços que possam dar solução e resolver a problemática que atinge hoje, Lúcio, até as crianças. O poder público nem olha para o problema. Por exemplo, só um exemplo. Lá na Polícia Militar tem muitos casos de profissionais com depressão. Alguns tipos de profissionais eles são mais suscetíveis a adoecer. Dentre eles, os policiais, seja os policiais penais, os policiais civis, policiais militares, a área de saúde também. Então, essas pessoas estão diretamente lidadas com o público e lidam com o sofrimento e estresse, elas têm sempre mais chance de adoecer. Agora, todos que têm depressão sabem que estão com esse problema? Tem um caso muito interessante. Às vezes a pessoa acha que depressão é só quem está triste. O principal sintoma em um homem não é a tristeza, Lúcio. Um dos principais sintomas é a irritabilidade, é a falta de paciência. É óbvio que a gente não pode falar que todo mundo está com falta, você está com depressão. Mas assim, o que a gente tem que entender, e o homem, infelizmente, apesar dele tentar menos, é o que mais executa, morre-se muito mais homem que mulher, 80% dos casos de suicídio é de homem. Porque, além do machismo, o homem não dá o braço a torcer. E a gente tem que parar com esse preconceito bobo, procurar ajuda quando precisa. Então, achar que é um sinal de fraqueza, pedir ajuda, não. É um sinal de coragem. E homem precisa ter coragem. Precisa ter coragem de entender que quando ele precisa de ajuda, ele tem que procurar ajuda. Porque às vezes ele tem uma família para cuidar, ele tem os pais para cuidar, ele tem uma vida para cuidar. E pelo que você colocou aí, existe uma resistência muito grande em procurar ajuda. Existe, para você ter uma ideia, a maioria da procura é da mulher. Os casos com menor taxa de letalidade é da mulher. Porque ela, de alguma forma, ela tem menos preconceito, né? E busca mais ajuda. O homem, a nossa sociedade ainda, Lúcio, é muito machista e existe muito preconceito, que quem tem depressão é falta de Deus. A pessoa já está deprimida, você ainda joga uma praga nela falando que ela não tem Deus? Isso é um absurdo, né? Então, e a gente ouve muito isso. Isso é um reforço negativo muito grande. Nós temos que ter responsabilidade. E eu trago essa responsabilidade, Lúcio, não é só para os médicos e enfermeiros, é para o pastor, é para o padre, é para as pessoas que estão trabalhando direto com o público, como, por exemplo, os policiais. Muitas vezes um policial de farda, não é porque ele está numa farda que ele é um Superman. Ele tem suas agruras, tem suas dificuldades, tem seus problemas. Isso acontece com todos nós, né? O que a gente tem que ter é um nível de consciência maior, dar ajuda como cidadão, mas ao mesmo tempo nós temos que provocar sim o poder público. Você sabe por quê, Lúcio? Não se mexe na saúde mental? Sabe qual que é o percentual de população que utiliza o serviço? Não chega a 2%, 3%. Mas por que ele não utiliza o serviço? Porque não tem um serviço para utilizar. Só que o político de uma forma geral, acha que não tem público, então não vou investir. Naquilo que não é visto, eu não quero investir. Isso vale também para a coisa do asfalto e do saneamento básico, né? É o paralelo. Nós temos que deixar de fazer políticas imediatas para pensar a longo prazo. E a longo prazo leva tempo e tem que investir não só em estrutura física, mas em profissionais habilitados e treinados. E aqui em Mato Grosso, qual a faixa etária que é mais atingida pelo suicídio? Entre 25 e 59 anos. A última pesquisa mostrou que aumentou muito entre 30 e 39 anos. Infelizmente, Mato Grosso não foge muito do resto do país. Só que Mato Grosso, o índice é mais alto do que a média nacional. E a pandemia fez a média nacional, qual o percentual? É em torno de 6,9 para 100 mil habitantes. Nós estamos em torno de 7, 7,5
para 100 mil habitantes. Então, a gente aumentou, está acima da média nacional, em termos de índice de suicídio. O que a gente precisa avançar é o que eu disse. Essa história de sempre, políticas públicas. Mas o que é política pública? Política pública é ampliar redes especializadas. O que são redes especializadas? CAPS tipo 3, ou pronto atendimentos que são capazes de acolher esses pacientes, e ambulatórios, com outros profissionais, que transtornos mentais não se trata só com remédio. Terapia ocupacional, existem outros profissionais que podem, educadores físicos, né? Porque eu falo para todo mundo, qual que é o pilar para eu não adoecer mentalmente, ou dificilmente adoecer? Atividade física, uma boa alimentação, né? A questão espiritual, para quem acredita, né? E entender que em um momento que eu precisar de ajuda, procurar ajuda. E quem tem condições financeiras vai procurar ajuda. Agora, é por isso que precisa da política pública. Por isso que precisa, efetivamente, não ficar só no discurso política pública. E a gente tem que amarelar o ano inteiro, porque, infelizmente, esses dados não são só em setembro. Esses dados negativos são o ano inteiro. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço mais uma vez, Lúcio, a você e a Vila Real. Muito obrigado. Obrigado.